Você já se sentiu como se carregasse o peso do mundo nas costas, sem ter tido escolha? Já precisou ser forte quando, na verdade, tudo o que queria era desabar? Essa é a realidade de muitas pessoas que viveram perdas profundas, responsabilidades precoces e traumas que nunca tiveram espaço para serem elaborados. E quando essas dores não são acolhidas, elas podem se transformar em insegurança, em medo de falhar, em procrastinação. E muitas vezes em um vazio difícil de nomear, mas que pesa todos os dias. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Dominando as Suas Emoções. Um podcast feito para você que quer entender melhor suas emoções, se reconectar consigo mesma e aprender ferramentas para lidar com os desafios da vida de forma mais leve e consciente. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e aqui trazemos histórias, reflexões e estratégias que ajudam a enxergar padrões emocionais e ressignificar experiências. Hoje eu quero te trazer uma proposta diferente, uma série especial chamada Sessão de Terapia. Antes de começar, é importante lembrar: o que você vai ouvir aqui é um caso fictício. Ele foi criado para fins educativos e reflexivos, e não se trata de nenhum paciente real. Tudo o que será dito respeita a ética profissional da psicologia com sigilo e cuidado. O objetivo é mostrar como as emoções intensas e os traumas podem se manifestar, e também como é possível reconstruir-se diante da dor. E aqui eu quero também abrir um parêntese importante. Ao ouvir essa história, talvez você sinta que algumas caixinhas internas comecem a se abrir. Caixinhas onde você guardou lembranças, dores ou situações que pareciam não caber em lugar nenhum. Você não precisa abrir nenhuma delas agora, basta dar um pequeno espaço para perceber que elas estão ali e que talvez já seja a hora de olhar para alguma delas com mais cuidado e acolhimento. Então, respire fundo e venha comigo acompanhar essa sessão. A história de hoje é sobre Lúcia. Lúcia tem 39 anos, é advogada. Para quem olha de fora, ela parece ter conquistado muito. Uma carreira sólida, um filho já adolescente, uma vida estável. Mas por dentro, a realidade é outra. Ela luta contra uma sensação constante de não ser boa o bastante, a chamada Síndrome do Impostor. Vive procrastinando decisões importantes, evita se posicionar em reuniões de trabalho e sente que sempre está um passo atrás do que poderia ser. Aos 19 anos, a vida de Lúcia virou de cabeça para baixo. Ela enfrentava uma gravidez não planejada e de risco, com várias complicações. Seu bebê nasceu com insuficiência respiratória grave e precisou ficar 3 meses internado em uma UTI. Enquanto lidava com essa angústia, recebeu a notícia da morte repentina de sua mãe, vítima de um acidente. Naquele momento, Lúcia sentiu que o chão desapareceu. Ela precisava ser forte para cuidar do filho que lutava pela vida, mas quem cuidaria dela? Sem tempo e sem espaço para viver o luto, ela engoliu a dor. Fez o que muitas pessoas fazem em situações de limite. Sobreviveu no modo automático. Só que esse modo sobrevivência nunca mais foi desligado. Nossa, que história! Quantas camadas de dor e de sobrevivência cabem dentro dela. Vamos até respirar juntos depois disso. Quantas vezes na vida, diante de uma perda imensa, nós somos obrigados a continuar? Lúcia nunca pôde se despedir da mãe, nunca pôde chorar livremente. O que ela fez foi vestir uma armadura para dar conta do que a vida exigia. Essa armadura ajudou a atravessar um momento crítico, mas com o tempo começou a pesar. E é assim que muitos sintomas emocionais aparecem anos depois. Ansiedade, procrastinação, medo de não ser suficiente. Eles não surgem do nada, são ecos de dores não vividas.
Hoje, quase 20 anos depois, Lúcia ainda carrega os reflexos daquela fase. No trabalho, sempre que pensa em propor uma ideia ou assumir mais responsabilidades, uma voz interna surge. Quem você pensa que é? Você não é bom o bastante. Esse é o eco da síndrome do impostor. Na verdade, essa voz representa o medo de falhar, inconscientemente, o medo de viver novas perdas. Porque crescer significa se expor, e se expor lembra a sensação de vulnerabilidade de quando perdeu a mãe. Além disso, a procrastinação aparece como uma forma de evitar a dor. Adiar decisões dá uma falsa sensação de controle, mas por dentro só aumenta a ansiedade. Aqui é importante entender: síndrome do impostor muitas vezes nasce da ausência de validação emocional da infância ou na adolescência, reforçada por experiências de perda. O trauma não resolvido não desaparece com o tempo. Ele se manifesta em sintomas emocionais e comportamentais. A síndrome do impostor muitas vezes é justamente isso: o resultado de experiências em que nossas dores não foram vistas, nossas emoções não foram acolhidas, nossas conquistas não foram reconhecidas. E a procrastinação? Mais um mecanismo de defesa contra a ansiedade de enfrentar o novo. No caso de Lúcia, não se trata apenas de falta de confiança no trabalho. É sobre uma jovem de 19 anos que precisou engavetar o luto para sobreviver, enfrentando ao mesmo tempo os cuidados com um bebê que nasceu com complicações graves e toda a responsabilidade de ser mãe antes do tempo. Ela nunca teve a chance de abrir essa gaveta e olhar para toda essa dor que precisou engolir para seguir em frente. Dá para perceber que, ao engavetar toda essa dor, Lúcia desenvolveu maneiras de se proteger emocionalmente que hoje se manifestam como insegurança, medo de se expor e procrastinação. A grande virada de chave aqui é entender que essa armadura não é fraqueza, mas sim uma estratégia de sobrevivência que cumpriu o seu papel. O problema é quando continuamos usando essa proteção, mesmo quando já não precisamos dela da mesma forma. Refletir sobre isso nos permite perceber algo poderoso. Cada dificuldade, cada dor que carregamos não precisa nos definir para sempre. É possível olhar para aquela jovem de 19 anos, acolher a mãe, acolher a filha que precisava de cuidado, acolher a própria dor e, a partir daí, reconstruir escolhas mais livres e conscientes. O ponto central é: não precisamos carregar o peso do passado como um fardo eterno. A vida nos dá a oportunidade de ressignificar, e cada passo de autocompaixão e consciência emocional é uma pequena vitória rumo a mais de liberdade interior. Quando Lúcia traz a seguinte reflexão: eu sinto que nunca consigo dar conta de tudo. No trabalho, sinto que qualquer erro me define. Com meu filho, sinto que não faço o suficiente. E por dentro, eu sinto um vazio que parece impossível de preencher. Parece que eu estou sempre correndo atrás de algo que nunca vou alcançar. Quando Lúcia traz essa reflexão, ela está descrevendo um mecanismo muito profundo: a autoexigência como herança do trauma. O que acontece é que, quando alguém passa por uma experiência de perda tão intensa,
e precisa assumir responsabilidades cedo demais, o cérebro cria uma espécie de regra silenciosa. Se eu não der conta de tudo, vou perder de novo, vou falhar de novo, vou ser culpada de novo. É por isso que hoje ela sente que cada erro a define, que nunca é suficiente, que há sempre uma dívida impossível de pagar. Como psicoterapeuta, eu diria para a Lúcia: perceba que essa cobrança interna não é sobre quem você é hoje, mas sobre a história que você viveu. Essa sensação de vazio não fala da sua falta de valor, mas da falta de espaço que você teve para viver a sua dor. Você está tentando preencher com conquistas e perfeição, algo que só pode ser preenchido com acolhimento e compaixão. E aqui eu gostaria de te convidar a uma reflexão importante. Quantas vezes você também se mede pelo que não faz, pelo que falta e não pelo que já atravessou? Quantas vezes você esquece de reconhecer a própria coragem porque aprendeu a olhar apenas para as falhas? O movimento de ressignificadores começa justamente aí, em trocar a régua impossível da cobrança por um olhar mais humano e realista sobre si mesma. Não se trata de ser perfeita, mas de aprender a se ver inteira, com suas dores, suas vitórias e principalmente com a humanidade de quem não precisa carregar tudo sozinha. Encerrar essa sessão com a Lúcia é também um convite a deixar que a vida seja menos sobre dar conta de tudo e mais sobre aprender a se acolher. Porque a síndrome do impostor não é falta de competência, ela é um eco das dores que não tiveram espaço, de perdas que ficaram guardadas em silêncio, de histórias que você precisou engolir para sobreviver. Mas você sabe qual é a notícia boa disso tudo? Esse eco pode ser transformado. Quando você reconhece que essa voz crítica não nasceu de quem você é, mas do que você viveu, você começa a devolver o peso que não é seu. Você começa a abrir espaço para se enxergar com mais humanidade, mais verdade e mais amorosidade. A vida pede presença. E talvez o seu maior ato de coragem hoje não seja provar nada para o mundo, mas se permitir ser exatamente quem você é, com as suas dores, suas imperfeições e a sua força silenciosa que atravessou tanto. Se em algum momento você também se sentiu como a Lúcia, carregando o peso de ser forte demais, exigindo-se além da conta, medindo-se sempre pela falta, eu quero te dizer, você não precisa mais viver assim. Existe outro caminho, um caminho de autocompaixão, de cura e de reencontro consigo mesma. Que você saia desse episódio com a lembrança de que você não é a sua cobrança interna. Você é muito maior do que as vozes que dizem que não é suficiente. Você é a história viva de alguém que sobreviveu e que pode sim aprender a viver com mais leveza e liberdade. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que pode ter reflexões valiosas com essa série de sessão de terapia. Me siga no Instagram, Vivi Bantim, e não se esqueça, toda segunda-feira tem episódio novo aqui e no meu canal do YouTube, podcast Dominando Suas Emoções.
Cuide bem de quem você escolhe ser todos os dias. E lembre-se, você está na central de controle da sua divertida mente. Até o próximo episódio!